Olá, tudo bem? Meu nome é Agmar Aparecido Félix Quixado. Eu sou professor licenciado, mestre em ensino de física e estou participando do edital 005/2026 da SEAD UFPI. E hoje nós teremos uma aula aqui sobre física e as questões ambientais. Bom, mas o que seria a física ambiental, para que a gente possa iniciar? Na verdade, a física ambiental, ela é uma área interdisciplinar, porque além de ter os conhecimentos, fundamentos e princípios da física, nós também temos ali uma junção de outras áreas das ciências que vão nos ajudar a entender como ela funciona. Então, nós temos aqui, por exemplo, a química, a biologia e também a matemática. Tá? E para que eu precisaria aprender física ambiental? E qual é o ganho, qual é o benefício que eu tenho quando eu estudo física ambiental? Eu tenho pelo menos 2, teria mais, mas eu tenho pelo menos 2 que estão aqui também na tela de vocês, que é primeiro a questão do diagnóstico e depois a questão da solução. Por que diagnóstico? Assim como quando você tem algum problema, você vai ao médico e o médico passa ali um exame para você fazer, no caso das ciências, no caso da física ambiental, nós temos a possibilidade também de ter um diagnóstico. Então, quando nós utilizamos modelos, né, e leis físicas aplicadas à física ambiental, à questão do meio ambiente, nós conseguimos ali, entender o que está acontecendo, de repente, em uma questão meteorológica ou até mesmo a questão da poluição das grandes cidades, a mudança ambiental que pode estar acontecendo em alguma comunidade. Então, eu consigo ter um diagnóstico, e esse diagnóstico só é possível quando eu utilizo esses modelos climáticos, né, aplicado àquela situação. Segunda coisa, é a questão da solução que nós falamos. Então, assim como o diagnóstico ele acontece lá na medicina, aqui na física ambiental ele acontece, só que não adianta nós apenas sabermos o problema, nós precisamos resolver. Então, a partir da consciência, da ciência de que eu tenho um problema, agora eu posso partir para a solução. Então, através, desse diagnóstico, eu posso prover, soluções, né, que vão trazer, respostas àquele problema. E muitas dessas soluções, partem, né, de repente, até para questões, de políticas públicas que vão influenciar, né, toda a parte ambiental de um sistema, de um ecossistema, de um estado e até mesmo de um país, tá. Hã Aonde que a física ambiental ela tem as suas bases? Eu coloquei aqui pelo menos 3 pilares, a qual nós poderíamos citar, tá. Então, nós temos o primeiro pilar, que é a questão da termodinâmica e o custo da energia. Bom, a termodinâmica, ela tem a necessidade de utilizar ou falar muito sobre energia. Então, 2 conceitos importantíssimos dentro da termodinâmica são também importantes dentro da física ambiental. O primeiro é a questão da conservação. Então, quem vai estudar física ambiental precisa entender que a energia ela não pode ser construída, ela não pode nem ser destruída, né, o que a termodinâmica nos diz. Então, para a física ambiental é interessantíssimo eu saber que não tenho como, desenvolver ou criar uma energia nova, e que a única coisa que acontece, na verdade, é uma transformação de energia de uma forma para outra, né. Então, eu não tenho como produzir do zero essa energia. Eu tenho que pegar um sistema, e entender como aquele sistema funciona, qual é a energia que está naquele sistema e como aquele sistema vai transformar aquela energia em uma outra forma, né. Outra coisa importante, quando eu estou estudando sobre isso, é entender que, apesar de ter essa conversão de energia de uma forma para outra, eu tenho percas nesse processo. Então, quando nós estudamos termodinâmica, nós vamos estudar também sobre a parte da entropia. E a parte da entropia é a lei que vai nos dizer e vai nos informar que existem percas nesse processo de transformação, porque eu não consigo ter uma eficiência de 100% nesses processos de conversão, né. Bom, o segundo pilar que nós temos também para entendermos sobre a física ambiental é também o pilar do espectro eletromagnético e a energia solar. Ainda está ligada aqui à questão energética, entretanto, aqui nós vamos mais para as ondas eletromagnéticas, já que eu tenho uma faixa muito pequena, que é a luz, onde nós enxergamos todas as cores, mas eu tenho, né,
Se você olha no espectro, você vai perceber que eu tenho aqui, toda uma faixa para cima e uma faixa para baixo. Então eu preciso entender que existem ondas eletromagnéticas que podem, ser maléficas no sentido de prejudicar, né, o ser humano. Então, existem ondas que são altamente energéticas e eu preciso compreender, quais, eu posso, né, tratar de uma forma e quais eu preciso aí ter um certo cuidado, né, saber como lidar com essa onda que tem uma alta capacidade aí de trazer malefícios para o ser humano, tá. Não só o ser humano, né, assim também o ambiente e tudo aquilo que envolve aquele sistema que eu estou estudando, né. E o terceiro pilar que eu, também, preciso estudar ou preciso entender é a questão da acústica, que tem a ver com ondas, né, também. Só que aqui não é a onda eletromagnética, igual eu falei no slide anterior. Aqui se trata de uma onda, mecânica, porque, o som, né, ele é muito comum principalmente nas grandes cidades, se tornou um grande problema, porque, existe um limite a qual nós, seres humanos, né, temos aí, para seguir. Então, a partir de um certo momento, quando eu tenho uma intensidade muito alta, né, de uma onda mecânica, eu posso trazer prejuízos, não somente, físicos, mas até mentais às pessoas. Então, é importantíssimo também que eu possa entender como, funciona esse processo, e como eu posso sanar esse problema. Então temos aqui, um aparelho de som, né, que está enviando ali está vibrando, né, o ambiente. Eh, Aqui eu posso verificar que existem regiões que têm uma compressão maior, né, das partículas, e regiões que não têm tanta aglomeração de partículas, que são, aqui a rarefação, né, e as regiões onde é sobre a questão da. Bom, aonde eu tenho uma região de compressão, equivale à região de maior intensidade, né, e aonde eu tenho a rarefação, é uma região que não tem tanta intensidade. Mas é importante eu saber isso daqui, para que eu possa compreender como eu posso lidar com esse problema ambiental também, né. Então, os impactos, né, que nos traz aqui, nosso slide, são muitos. Então, desde aquele que eu já mencionei, que é a questão da perca auditiva, então as pessoas elas podem perder, né, o funcionamento, do seu aparelho auditivo. Isso pode trazer estresse às pessoas, né, isso pode trazer problemas cardiovasculares, porque as pessoas ficam estressadas, então muda todo o metabolismo, de uma pessoa e também, atrapalhar aí o seu sono, né. Bom, tudo isso é importante, esses 3 pilares, né, que eu separei aqui, para que, de fato, as pessoas que estão estudando a física ambiental, elas possam, entender da importância pelo qual nós devemos estudar. E aqui nesse último slide, eu trago aqui falando sobre a questão da física ou por que que é importante estudar, tá, a física ambiental. Tem um estudioso chamado Ausubel, e o Ausubel fala muito da aprendizagem significativa. O que que o Ausubel fala? O Ausubel, ele fala que, ninguém aprende, né, se eu não fizer o link, do que ele já sabe. Então o Ausubel fala aqui sobre os subsensores, né, sobre a aprendizagem que a pessoa já tem, né, os conceitos que as pessoas já trazem de casa, né. Então eu preciso linkar isso. E quando a gente fala de física ambiental, é muito interessante, porque as pessoas, né, convivem em sociedade e percebem, né, os problemas que estão ao seu redor. É muito fácil você ligar, por exemplo, uma TV ou abrir o seu celular numa rede social, você perceber que existem inúmeros problemas. Então, quando você fala daquele problema, falando sobre física ambiental, aplicando os conceitos físicos, as leis físicas, aquelas pessoas elas passam a perceber como é importante o estudo sobre isso, né. Então, você tira da teoria e leva para a prática, para que exista toda uma contextualização e aquelas pessoas que estão estudando sobre aquela lei física possam entender o que você está querendo dizer, né. Bom, eu queria agradecer aqui o pouco tempo, a aula é bem curta, né, não dá para falar muito, mas agradecer, a vocês pela atenção e o meu muito obrigado.